Alô, internauta conectado aqui no DMTV, a sua TV na web. Sou Igor Pereira, editor de esportes, e hoje eu estou aqui para falar sobre o clássico que vai movimentar o Campeonato Goiano nesse fim de semana, o clássico Goiás e Atlético, que para muitos, na atualidade, é o principal clássico no aspecto técnico do futebol goiano, e isso causa muito polêmica, porque aí os torcedores do Vila Nova vão falar, não é, porque o maior clássico é Goiás e Vila Nova, e historicamente, das duas maiores torcidas, mas hoje, no Campeonato Goiano e nos últimos 10 anos, não resta dúvida que, em termos técnicos, o principal clássico é mesmo Goiás e Atlético. Goiás e Atlético, que mais uma vez estão fazendo um campeonato goiano acima das outras equipes do Vila Nova e também das equipes do interior, e vem aí liderando os seus respectivos grupos. Olhando bem assim, o clássico desse fim de semana talvez possa até não contar muito na tabela, né? Visto que as duas equipes lideram com folga os seus grupos e vão se classificar com certa tranquilidade para a fase semifinal. No entanto, esse clássico a gente sabe que conta muito e traz muita expectativa, tanto nos torcedores quanto nos jogadores, diretoria e também a imprensa, por se tratar de uma espécie de prévia de uma possível final, de uma hipotética final. A gente viu que no primeiro jogo foi um clássico muito bom, um clássico muito equilibrado e movimentado, e que as equipes empataram pelo placar de 2-2, e há muita expectativa para esse confronto do segundo turno, para a gente ver aí quem que está melhor. No primeiro jogo o Goiás começou o primeiro tempo bem, vencendo com tranquilidade, deu a impressão que iria ganhar até com certo domínio, mas o Atlético se recuperou e fez um belo segundo tempo, chegou a virar o jogo e o Goiás empatou. As duas equipes vêm fazendo um campeonato soberano, só que apresentaram um déficit técnico nesse segundo turno. O Atlético, que começou com vitórias tranquilas, principalmente para cima do Trindade, do Craque, agora vem enfrentando uma série de resultados de 1-0 e também de empate, e inclusive da derrota na última rodada para a equipe do Anápolis. Da mesma forma o Goiás que fez um primeiro turno com uma certa facilidade, mas acabou tropeçando em Goianésia, Atlético, empatou com o Vila Nova no segundo turno, num jogo duríssimo, que poderia até ter perdido, e depois acabou engatando uma sequência de vitórias em 1-0. Para esse jogo, o Goiás chega com um desfalque que é muito sentido, que quando ele não está em campo, o Goiás acaba tendo um decréscimo técnico, que é o Daniel Carvalho, meia, que apesar de não ter muita movimentação, acaba que dá um aspecto mais técnico, de mais qualidade para o meio de campo do Goiás, então faz muita falta. Já o Atlético, ele vem aí para esse jogo, talvez com o retorno do Ednei, que dá mais consistência ali para a lateral direita, principalmente ofensivamente falando, e o técnico Wagner Lopes vai tentando aí algumas alterações no meio. O meio do Atlético, que não vem produzindo muito nesses últimos jogos, teve aí uma fase decrescente nessas últimas rodadas, e aí o Wagner Lopes tentando mexer aí. Não se sabe se vai com o Magno Cruz, se vai com o Kaique, se vai com o garoto da base Luiz Fernando. Ele está tentando mexer aí durante essa semana para ver se acerta o melhor time. O que eu espero? Eu espero um jogo movimentado, eu espero um jogo aberto e um jogo franco. Até porque, como eu disse, esse jogo não vale tanto assim para a tabela, uma vez que os dois times se encontram tranquilamente. Então, esse jogo do Atlético e Goiás, ele é como se fosse um campeonato à parte. É um jogo que vai dar mais confiança para o vencedor e vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma certa ressalva, um certo receio dos torcedores do time que perder. E se der um empate aí que vai, principalmente um empate como foi no primeiro turno em 2-2, aí que vai dar ainda uma dúvida, né, de saber quem que está mais inteiro para a conquista do Campeonato Goiano. Se é o Goiás, que conquistou o ano passado, ou o Atlético, que vem conquistando alguns campeonatos goianos nesses últimos 10 anos. De toda forma, eu espero um grande jogo e acredito que o Goiás tem um pouco do favoritismo por ter mais conjunto. Apesar de sentir o desfalque
do Daniel Carvalho, eu acho que o Goiás sai um pouco acima do Atlético, principalmente no equilíbrio do seu meio de campo e também da sua defesa. Sou Igor Pereira, editor de esportes do Diário da Manhã, e essa é a minha impressão sobre esse clássico do fim de semana. Aquele abraço, hein?